Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente dá início ao nosso primeiro podcast do Sinapse Educast. Eu tô aqui com Maria e com Geisiane. Elas vão se apresentar um pouquinho para vocês e contar por que elas estão aqui hoje. Pois não, Maria? Oi, Dai, que bom que a gente tá, aqui hoje para falar de uma temática que eu considero tão importante. Então, assim, gente, eu sou meio que a idealizadora do Sinapse Educare, que é um programa voltado para as instituições educacionais. E é bem bom a gente estar aqui, porque eu acredito que a nossa fala hoje ela é intencionalmente de contribuição para pais e educadores, né? Essa minha paixão, esse meu interesse por essa temática, inclusive com o tema cérebro e sono, ela vem desde o momento em que eu fiz a minha especialização em neurociência e comportamento e quando eu comecei a entender, inclusive, os riscos da tecnologia e todas essas consequências que a gente, de um jeito ou de outro, a gente tem visto aí acontecer, né? Então, é isso. Obrigada, Maria. Então, aqui no nosso primeiro episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre aprendizagem, cérebro, sono, emoções. E estamos com a Geisiane, nossa neuropsicopedagoga. Tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Sou Geisiane, mestranda em educação, neuropsicopedagoga. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Estarmos dialogando, falando um pouquinho, né, de uma área que muito interessa a todas nós, né? E é muito importante, sim, esse espaço de diálogo, de reflexão. E a gente tem muito para contribuir aí, conversar bastante sobre a área que a gente tanto se dedica, né, Maria? Muito demais, né? Maravilhoso esse momento. E eu sou Daiane, sou psicóloga e também vim contribuir nessa mesa hoje aqui com as meninas para a gente falar um pouquinho sobre a era digital, sobre os impactos do mundo digital com crianças e adolescentes. Então a gente vai discutir um pouquinho isso aqui hoje. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, meninas. Eu também. Eu também, eu também. Então, meninas, me contem, Maria, me conta como que surgiu esse projeto e como que ele está sendo implementado hoje nas escolas. Bom, o Sinapse ainda está em fase piloto e o surgimento do Sinapse ele veio quando a gente começou a perceber esse boom de alterações aí na saúde mental e na saúde emocional de crianças e adolescentes, né? Então, em 2024, com a chegada do livro do Jonathan Haidt, que vocês conhecem, maravilhoso, Geração Ansiosa, gente, a geração vale ansiosa, muito a pena, pais, educadores. Nossa, gente, vale muito. Então, veio reforçar uma inquietação que já era uma coisa muito minha, que era a importância da gente trabalhar os aspectos de uma educação emocional para a criança e para o adolescente de uma forma diferente, que era a forma do trabalhar pelo sentir mesmo, né? A Gei pode contribuir mais sobre o que a BNCC diz sobre isso. Mas assim, Gei, a importância da gente ajudar a criança a entender a emoção pelo que ela sente, a partir de eventos que ela contribui. Porque o que a gente sabe? Que inclusive é por isso que a gente tem visto esse adoecimento gigantesco por conta do uso excessivo da tecnologia, né? O que a gente sabe? O cérebro da criança e do adolescente não está pronto, está ainda em formação. E aí, veja bem, para a neurociência, por exemplo, a adolescência termina aos 25 anos de idade, né? Por quê? Porque só aos 25 anos de idade, algumas regiões estão com seus circuitos plenamente desenvolvidos, né? Então, existe uma série de aspectos, como, por exemplo, o controle da impulsividade, que só é possível realmente, né, estar pronto depois de uma certa idade, e todas as experiências do momento, elas vão contribuir para alterações significativas de comportamento e consequências que tende aí, assim, pela vida toda, né? Então, o Sinapse, ele surge muito nesse momento, né? Começo a ficar muito angustiada com essa questão. E mais com algo que a Gei pode contribuir muito mais do que eu, que é assim, esse boom, né? Você como neuropsicopedagoga tem visto de TDAH. E quando eu estava pesquisando para o meu trabalho, eu comecei a ler sobre fragmentação da atenção, sobre o cérebro viciado na desatenção e sobre a rapidez com que os diagnósticos estão sendo feitos muitas vezes, né? Sem o apoio ali de uma neuropsicóloga se dedicando para conseguir compreender realmente esse diagnóstico para que ele seja o mais efetivo possível. E aí, junto com pessoas que pensam como eu e
estamos aqui com 2 delas, a gente foi dando forma realmente a esse projeto. Sim. E como a Maria estava dizendo, né, ela apontou sobre o TDAH, a gente consegue perceber outros déficits também no processo de aprendizagem, né? O que você consegue, tá dentro da escola, o que você consegue perceber com os alunos na rotina por causa do uso excessivo de telas, até mesmo dentro da escola, né? É verdade. Nós que estamos nesse ambiente escolar, a gente consegue visualizar aí inúmeros fatores que levam aí, né, as nossas crianças e adolescentes a terem um baixo desempenho acadêmico, e a gente coloca, assim, o uso excessivo de telas como um dos causadores desses prejuízos, né. Nós temos aí a pouca atenção, né, a baixa concentração, nós temos também prejuízo na memória, né, algumas disciplinas que exigem muito da memória, né, memória de trabalho, matemática, raciocínio lógico, a escrita em si, né? Então, assim, hoje o uso de telas nas escolas, quando ele não é mediado de forma correta, quando não tem uma função para aquilo, realmente a gente tem aí um agravante muito grande, né? E aí a gente pode falar também da Lei 15.100, né? Que chegou nas escolas agora e que chegou no momento, assim, mesmo inesperado, né? Que nós estávamos realmente ansiosos por algo que salvasse aí, né? De forma mais rígida, né? O uso das tecnologias. Mesmo, né? A gente precisava de uma regulamentação, né? Então, assim, a hora que você estava falando de todos esses prejuízos, o meu coração estava aqui cheio de alegria, sabe? Porque eu ainda me lembro, a hora que... Eu acho que quando chegou para mim a notícia, alguém colocou no nosso grupo, veio para o nosso grupo, e aí a hora que eu vi a matéria ali trazendo realmente que tinha sido regulamentada a Lei 15.100, eu me enchi de alegria. Porque quando a Gei fala, né, Dai, dessa questão da desatenção e desses prejuízos, isso linka e assim, corrobora a fala dela com tudo que eu pesquisei quando eu pesquisei, por exemplo, o sono. E a sinapse já estava sendo construída. Já estava sendo quando construída. Isso aconteceu, então fundamenta ainda mais um trabalho que já estava sendo construído. Foi maravilhoso, porque eu não sei se vocês se lembram da minha alegria por saber, nossa, a lei chegou desde 2024, a gente vem trabalhando num projeto para ajudar realmente no desempenho acadêmico, né, no progresso, vamos dizer assim, das interações sociais. Gente, eu tenho um desconforto, eu não sei se tu consegue perceber isso, mas assim, eu tenho um desconforto muito grande, porque, vejamos, como uma pessoa que estuda e que tem conhecimento da neurociência, eu tenho muita clareza da importância das interações sociais para o desenvolvimento efetivo do cérebro, que vai impactar a aprendizagem, como você estava falando, né? O que a gente tem percebido, o que a gente tem visto? Não existe mais essas interações dentro das escolas, né? Tá faltando mais esse convívio social, né? Esse compartilhar de amizades e brincadeiras entre os alunos, eles não acontecem. E a gente está saindo da geração do brincar para a geração tecnológica do uso de aparelhos, do uso de tela, como a gente tem visto no livro Geração Ansiosa, que ele traz com muita clareza essa perca do brincar, mundo virtual, do social, substituindo a vida real, o mundo real, né? Esse mundo real. E aí, enquanto a Gei falava, eu me lembrava, caramba, existe uma coisa muito, muito interessante sobre sono e tu sabes disso, que a gente já falou sobre isso, e o desenvolvimento cognitivo, né? Então, assim, se eu não durmo, e os adolescentes e crianças, e muitos pais não sabem, mas se a criança não dorme 9 a 10 horas de sono por noite, não é trocar a noite pelo dia, que é um dos prejuízos muito graves do uso excessivo da tecnologia, ela não consegue aprender porque ela não consegue evocar memória, trazer à tona aprendizados, ela não consegue lembrar. Esse é um só dos prejuízos, né? Fora isso, a gente vê que elas engordam, então prejudica o próprio crescimento. Essa criança tem prejuízos realmente no crescimento. E aí, eu falando dessa questão do desenvolvimento socioemocional, e aí, Dai, a Gei é a pessoa que pode talvez falar melhor do que eu, mas de fato, quando a gente vê a BNCC trazendo a importância das competências socioemocionais, me ocorre, eu não sei o que você acha disso, Gei, mas me ocorre o seguinte: se a gente está falando vamos pegar uma só, né? Vamos falar que a gente está dizendo aqui
duas, autoconfiança e empatia são habilidades socioemocionais que precisam ser desenvolvidas, né? Só que os nossos adolescentes e as nossas crianças, eles estão trancados nos seus quartos com uma tela. Essa tela pode ser uma TV, ou essa tela pode ser um tablet, ou pode ser o próprio smartphone. Então, assim, ela não tem isso que você está falando, ela não tem essas interações com o mundo real. Ela não vive ativamente, ela está sempre no status de estar receptiva. Exato. E por mais que tenha uma interação social com outras pessoas através do digital, se perde principalmente essa troca da corporeidade, de ver as expressões, de ver as movimentações, as emoções que a troca do corpo proporciona, né? Que são coisas necessárias, né? Dado o fato de que a gente tem um cérebro muito velho, que evoluiu há milhares de anos atrás e que não evoluiu com essa tecnologia toda que a gente tem hoje. Numa velocidade enorme como está sendo agora. Porque ele até pontua no livro que desde os anos 80, né, vem acontecendo essa transformação, até mesmo por causa das telas de TV, Sim. mas se intensifica muito mais de 2010 para cá. Exato. E a curva que isso acontece o uso de tela, ele é muito elevado e a queda para a interação social também é muito baixa, acontece assim de maneira bem disruptiva. Sobe muito rápido o uso de tela e desce muito rápido o nível de troca social. Perfeito. Por isso que eu questiono, Gi, que é assim, como que a gente vai estar desenvolvendo habilidades socioemocionais sem essas oportunidades, né? Como é que eu vou estar desenvolvendo empatia? Como é que eu vou estar desenvolvendo a minha própria autoconfiança nessas interações, né? E tu podes falar disso melhor do que eu, né? Que quando a gente leva essa proposta, por exemplo, né? E aí, não sei se a Gei tem conhecimento tanto quanto a Dai. Mas dentro do Sinapse Educare, a gente criou soluções muito específicas para atender a cada uma dessas necessidades, né? Uhum. E uma delas, todas são muito importantes, a gente Sim. discutia, eu e Dai, a gente discutia isso outro dia, todas elas são muito importantes, mas tem uma que é o Conexão Sinapse, né, que tem um slogan junto ali que é transformando intervalos em laços que acolhem. Qual que é a proposta, né, do Conexão Sinapse? É ajudar, chegar na escola, no intervalo, no recreio, para promover atividades onde demandem ajuda, que eles se ajudem mutuamente para superar uma dificuldade, para atingir um objetivo, e que eles possam, através das várias atividades e dinâmicas ali supervisionadas, logicamente, entender a importância da empatia, da colaboração, que é uma soft skill tão requerida, né, hoje, né, da colaboração, e principalmente que eles possam retornar para esse momento de se sentirem apoiados uns pelos outros, né, de ser realmente esse ser social que nós somos. E que eu acho muito importante a gente ressaltar também sobre essa parte do programa é que é tudo analógico. Sim. A gente traz tudo para brincadeiras que vão com sentido, né, Exato. bem conduzidas, pensadas para executar atividades onde eles possam juntos, como você pontuou, colaborar, né, e sempre trazendo materiais de sensação, visual, porque aí a gente acaba estimulando outras áreas também do cérebro, né? E assim, a parte que eu cuido muito, né, essa parte mais da neurociência e é a parte muito mais do emocional, que é muito a minha área, acho que assim como a Dai, que é psicóloga. E aí, você não sabe, mas outro dia a gente teve uma reunião onde assim, vem, Gei, me ensina aqui sobre a BNCC, algumas coisas que eu ainda não sei, né? E aí, se você puder trazer um pouquinho para a gente, para o público que está nos assistindo, como é que essas soluções que nós criamos se conectam aí com a BNCC, o que a BNCC está trazendo sobre as habilidades socioemocionais. Eu sei que tem competências, eu acho que são 10 competências, né? E como é que eu tudo acho que isso vale até passeia, né? Destacar para o pessoal o que é a BNCC, para que o pessoal fique inteirado, né, sobre essa sigla, o que ela quer dizer. A fala de vocês é exatamente essa, né? A Maria
trouxe aqui algumas estratégias, inclusive, né, de intervenção no ambiente escolar. Hoje as escolas, né, a gente tem a Base Comum Curricular Nacional, né, que é a BNCC, e a BNCC ela destaca assim competências socioemocionais para o desenvolvimento integral do indivíduo, né? Dentre essas competências, né, a socioemocional estão aí acompanhadas, né, do currículo inteiro, né? O que a gente pode dizer da BNCC falando do socioemocional? Ela desenvolve desde a educação infantil justamente a criança nessa troca, né, nessa interação social de conhecer a si, conhecer o outro, identificar as emoções, né? Só que isso ao longo da educação, ao longo da base mesmo, a criança ela vai se desenvolvendo e aí a escola, né, por vezes faz a seguinte pergunta, né? Estamos no ensino médio, estamos nos anos iniciais do ensino fundamental, e agora como que a gente vai desenvolver aí as competências socioemocionais com o uso da tecnologia, né? E aí, uma das estratégias que a Maria falou agora há pouco, né, fazer essa interação de forma mais natural possível, né? Atividades em grupo, essa troca mesmo, né, do diálogo em si, atividades em que permitam aí as crianças a se importarem mais com a empatia, né, com o outro. Existem alguns programas que as escolas desenvolvem, sim, né, voltada aí para essa interação em grupo. Onde a gente sai um pouco dessa parte do individualismo e das telas, sim, né? E aí tem algumas escolas na educação infantil que eu acho muito interessante, porque usam mesmo o ambiente, né? Os espaços em ar livre para fazer atividades de piquenique, plantação, né? Tudo isso faz com que o indivíduo tenha mais contato com a natureza e aí se desprenda mesmo, né? Do uso das telas, né? Daquela coisa muito mecânica, né? Eu entendo o seguinte, né? Por mais que hoje, né, século XXI, a gente não consiga se desprender totalmente do uso da tecnologia, a gente pode fazer, sim, o uso dessa tecnologia, né, ao nosso favor. A gente pode usar, sim, mas de forma responsável, né? E aí entra uma fala que a gente estuda muito na área sobre o uso responsável das tecnologias, né? O uso a criança fazendo uso por mediação de um adulto, né? Com a supervisão de um adulto, né? E isso não quer dizer que não vai usar, né? Só que esse uso quando ele é feito de maneira não supervisionada, né, não observada, né, a criança passa muito tempo fazendo uso das telas sem uma função específica, né, que não seja para aprendizagem ou para desenvolver outras habilidades. Aí sim, né, a gente tem aí um problema muito sério, né, e aí a gente vai falar dos problemas socioemocionais que são desenvolvidos, sim, através desse uso de telas, né. Então, assim, a gente tem o estresse, a gente tem a falta do sono, a gente tem, né, o baixo desempenho acadêmico, né, a gente tem ansiedade, depressão, né? Tudo isso que envolve as emoções, né? E envolvem também diretamente a aprendizagem das nossas crianças e adolescentes, né? Dai, quando a Geisiane trouxe agora a questão do uso responsável e supervisionado, né, da tecnologia, até para que as crianças e adolescentes desenvolvam hábitos de utilizar as telas de maneira saudável e responsável, né? Eu me lembrei de um termo que de verdade, gente, me perdoe a ignorância, mas eu não conhecia, que foi abandono digital. Uhum. E eu vi isso, eu acho que na fala de uma médica em um podcast fez muito sentido para mim. E aí, eu acho que uma das perguntas que ela fazia é se você deixaria seu filho sozinho em algum lugar que você não conhecesse, não soubesse do que acontece lá, se você abandonaria realmente teu filho naquele lugar, sim, sem acompanhamento, sem ninguém para acompanhar, e o deixaria sozinho, correndo todos os riscos de um lugar que certamente você não conheceria, né? E eu achei isso tão interessante, porque vamos lá, não é isso que acontece? É o que diz o Haidt na geração, sim, ansiosa, exatamente, né? A gente tirou as crianças do perigo da vida real, trancou em casa. Super protegeu da vida, né? Da troca. E não só dos perigos, né? Exato. Mas do desenvolvimento natural. Exato. Até para que adquira responsabilidades, tenha a competência de saber quais lugares estão andando, vai adquirindo essas habilidades, né?
E aí a gente faz isso, mas a gente deixa sozinho no virtual, né? Virtual. E a hora que a gente se aprofunda em tudo que a Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, traz, ela traz riscos assustadores, né? De contato com agressividade, com violência, com cyberbullying, com pornografias e tudo mais. E muitas vezes os pais, eles não estão observando, não estão acompanhando. E é uma coisa que é muito perigosa, né? E a gente tem visto isso, porque quer ver uma coisa que me deixou muito chocada? Eu acho que foi a... Ai, gente, eu não me lembro qual foi a emissora, mas teve um... eu não sei se vocês ficaram sabendo, né? Que uma criança, um adolescente de 13 anos, eu acho que ele mata a mãe e um irmão, porque ele foi proibido de usar o celular. E aí ele pega uma arma de fogo e assassina a mãe, parece que assassina o irmão, e ele acaba ferindo o pai na Paraíba, aqui no Nordeste, né? E aí isso ativou muito, assim, o olhar da sociedade. Gente, peraí, o que está acontecendo? E o que é que está acontecendo é o que esse adolescente está consumindo quando ele está utilizando de maneira excessiva, né, a tecnologia. Enquanto os pais dormem em alta madrugada, o que esse adolescente está consumindo, né? Vamos entender que existem comunidades, por exemplo, comunidades de automutilação, existem comunidades de suicídio, comunidades de antivacinação, enfim, existem N coisas que estão nesse mundo, né? A pedofilia, ela é praticada de uma maneira, vamos dizer, para os pedófilos até mais facilitada. Porque no físico, no mundo real, no presente, os pais estão ali sempre supervisionando. No digital não tem supervisão, entendeu? Então é mais fácil, por exemplo, praticar pedofilia. Fora isso, a gente teve também uma matéria que veiculou, acho que já essa semana, de uma inteligência artificial que aconselhava o adolescente a matar os seus pais nos Estados Unidos, e não foi só um caso, eu acho que foram 2 casos, né? Então é um mundo que é muito perigoso, gente, é muito perigoso, né? E aí tem todos esses prejuízos que a gente está falando, tem prejuízos no desenvolvimento, no neurodesenvolvimento, na cognição, na aprendizagem, as relações sociais, as interações sociais, elas ficam prejudicadas. E aí as escolas vêm fazendo, não sei se eu estou enganada, mas é o que eu entendi na tua fala, fazendo um esforço muito grande de promover essas interações. Só que o que a gente viu? Que depois da pandemia, né, a hora em que a gente sai daquele momento de isolamento e de distanciamento social e esses alunos retornam para a escola, para o presencial, o que a gente percebe? Que eles não têm mais habilidade de interação. Que eles já não sabem mais como é que olha nos olhos, até porque passa um período onde isso que você trouxe, né, Dai, que é a importância das expressões, de expressar, de sentir no olhar do outro, né, qual é a emoção que está acontecendo, de se conectar emocionalmente. A gente teve máscara um monte de tempo, né? E aí eles voltam com essa barreira, porque as crianças tinham que ir com a máscarazinha para a escola, os adolescentes a mesma coisa, não podia entrar sem uma máscara, existia, lógico, aí o risco de Covid-19. E aí eles estavam, por outro lado, eram aulas virtuais, depois da aula virtual era o jogo, depois do jogo era a rede social, depois era o TikTok, né? Eu acho que é o momento que o TikTok mais cresce naquele momento. E aí quando eles voltam para a escola, eles voltam para a escola e não conseguem mais ter esse contato da maneira adequada. E aí esse é o sofrimento da escola, né? Dos educadores, de fazer com que esses adolescentes desenvolvam essas competências socioemocionais que a Geisiane apresentou aqui, que são tão indispensáveis, mas que eu acho que é um desafio, Gei, eu não sei, mas eu penso que é um desafio para a própria escola fazer isso acontecer. E foi um dos pensamentos quando nós começamos a desenhar o Sinapse Educare, né? Foi uma das coisas que nos ocorreu, né? Qual é o desafio que a escola, nesse momento, né, nesse cenário, está enfrentando? E aí a hora que a gente vê que... Gente, eu falo muito, desculpem, mas enfim, a hora que a gente... Já deu para perceber, né? Mas assim, a hora que a gente vê chegar uma lei, eu fico muito feliz, o meu coração se enche de alegria, porque são horas em que esses alunos, eles vão estar desconectados.
Tá, tudo bem, ele vai voltar para casa e vai se conectar de novo e tudo, ok. Mas, gente, já é um grande passo. E tem uma coisa que eu andei fazendo palestra para pais e teve uma coisa muito legal que eu percebi, de verdade, gente. Eu compartilho isso com muita alegria no coração. É que tem muita coisa que os pais de fato desconhecem. Sim, existem esses dois caminhos, né? É um desafio da escola de promover esse ambiente para as crianças e na contramão a gente tem pais desinformados. Então, enquanto a escola tenta ao máximo criar esse cenário para trazer as crianças para um rumo mais consciente, como você falou, eles voltam para casa. E aí eles têm pais desinformados. E eu acho que um diferencial do Synapse é porque não trabalha só com as crianças, só dentro do contexto escolar. A gente vai trabalhar numa perspectiva de comunidade escolar. Porque a gente inclui os professores, né, que são a linha de frente da guiança de toda a escola, e a gente também vai e faz o link com os pais. Porque não adianta a gente educar e criar todo um processo estruturado que vá motivar e melhorar as condições da criança até em nível de consciência do uso, se a gente também não faz essa educação com os pais, para que seja contínuo, para que esse trabalho não termine ali na escola, seja esquecido e volte para casa e fique lá bitoladinho nas telas de novo, né? Perfeito. E os próprios pais, eles, vamos dizer, são vítimas também. Porque assim como a tecnologia caiu para as crianças, né, sem total desorientação, é porque antes caiu para os adultos sem orientação, né? Então, esses jovens pais e pais também, pessoas mais velhas, também estão nesse processo de adoecimento, né? A nível do digital, de alienação, também muita questão de comparação por causa das redes sociais. Demais. Correria do dia a dia, e aí virou chupetinha, né? Dali, e não tem essa instrução, esse supervisionamento, como você falou. Existe uma série de aplicativos, mas eu percebo até mesmo no meu ciclo de amigos que são pais, que eles desconhecem esses recursos para fazer esse controle, porque o impacto ele ainda não é percebido a grosso modo, porque quando você está em casa com seu único filho, se torna até normal, mas dentro da escola, quando um profissional como nós, que estamos dentro das escolas, professores, a gente olha um contexto muito maior, uma amostragem, né, de crianças e adolescentes muito maior, a gente consegue perceber o impacto bem grande que as telas estão fazendo nas crianças, né? Naquela população, a gente consegue observar de maneira mais abrangente do que o pai que só olha uma criança e acha ligeiramente normal aquele comportamento. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que de verdade nunca foi, para você mais ainda, né? Nunca foi tão necessário que escola e pais estejam juntos para que a gente consiga salvar as novas gerações, né? Então, assim, vai ter que ser um esforço da escola para trazer esses pais, vai ter que ser um processo de conscientização. Ai, gente, eu aposto muito na conscientização, porque nas palestras tem sempre um pai que vem e fala assim, olha, que bom que você falou sobre isso, porque eu vou alertar o meu irmão, não tenho filho, mas eu tenho um sobrinho. Ou então o pai chega e fala assim, olha, eu não sabia de tudo isso, nem imaginava, eu preciso fazer isso de uma maneira diferente. E aí tem pais que chegam e perguntam, mas como é que eu faço? Daí eu vou tirar o celular. Então a gente já teve, por exemplo, num bate-papo com educadoras, buscando entender, com professoras, buscando entender essa realidade para estruturar bem o projeto. E aí uma professora falou assim, nossa, mas eu fico pensando, gente, e ela muito desconfortável, porque ela falou assim, nossa, eu tô aqui em sofrimento, porque eu tenho um filho, ele fica muito tempo na tecnologia. Gente, foi lindo demais, eu me emocionei muito, porque ela diz assim, ele fica muito tempo na tecnologia, a gente não tá conseguindo realmente tirar ele da tecnologia, e você tá falando, e tá me dando uma angústia. Então eu falo assim, nossa, você toca o coração pela informação, você falou desinformado, e é fato, porque quando esses pais têm a informação correta e adequada, com certeza, gente, pai ama os filhos, pais amam seus filhos, então com certeza vai haver uma intervenção. Na verdade, desculpa, Maria. Na verdade, está sendo uma demanda de consultório, né? Orientação parental. Sim, exato. Né? Tá chegando pra gente em consultório isso, os pais pedindo ajuda. Tipo, o que eu faço, né? Qual estratégia eu busco aqui pra tirar um pouco meu filho das telas em casa, né? Em que momento realmente é permitido? Quanto tempo de uso de telas eu posso deixar, né? Vai ser saudável e tudo. E aí, a orientação parental, ela surge nesse momento, né? Fazendo aí com que o pai se
conscientiza em primeiro lugar, Sim, né? sim. Que o uso excessivo de telas causa prejuízo, sim, como a gente já falou, né? São prejuízos emocionais, comportamentais, sociais, cognitivos, enfim, né? Muitos prejuízos. E aí, essa conscientização dentro do consultório, ela parte nesse primeiro momento fazendo uma orientação ali muito breve, mas que a gente, de bem perto, né? A gente consegue fazer o acompanhamento da rotina dessa família, né? E a gente consegue identificar aonde realmente está ocasionando ali o maior prejuízo, né? Quanto tempo de uso de tela aquela criança está fazendo, Nossa, qual é o gente. momento que ela faz uso, enquanto eu estou fazendo a comida, enquanto eu estou, né, organizando um material e eu deixo lá no celular, enquanto eu consigo descansar um pouco pela tarde, ele fica no celular, né? E aí estudos mostram, gente, é incrível, quando a gente retira a tela da criança, É incrível. Abstinência, né? o comportamental da criança grita. O estresse, sabe quando não consegue controlar, né, aquela vontade de... porque o nível de como se dopamina tá lá Sim, no alto. É por isso mesmo que a Europa e outros países do mundo chamam a tecnologia, as telas, como a cocaína digital. Sim, sim. Né? É chamado de cocaína digital. É um processo de vício mesmo, né? Dopamina. O que acontece? O que a gente sabe? Para o adolescente, gente, é mais grave ainda, sabe? E assim, eu me aprofundo muito na neurociência do adolescente. E tem uma coisa muito perigosa, que assim... O adolescente, ele sofre na entrada, quando ele entra na adolescência, ele passa por um processo transiente, é de transição mesmo, né? De redução nos receptores de dopamina. Isso significa dizer que com menos receptor de dopamina, a palavra que eles usam muito é tédio, né? Sim. Eles vão ficar entediados porque as brincadeiras do antes já não causam o mesmo prazer que causava. Por quê? Porque ele mudou de uma fase, então ele fica facilmente entediado. E é por isso que ele se arrisca, é por isso que a surpresa é importante, é por isso que explorar a novidade é importante, competir é importante, porque essa superação vai trazer dopamina e vai trazer prazer, enfim. E aí, o que acontece quando esse adolescente passa por esses anos aí tão cruciais, jogando videogame, jogando outras coisas? Ele vai chegar numa idade adulta e aí ele não vai sentir, ele vai ter prejuízos exatamente no sistema de recompensa, e aí ele vai precisar de doses cada vez maiores para que ele consiga sentir prazer. E aí, nessa hora, para os pais aqui que estão nos assistindo, gente, eu tenho um caso real. E assim, eu não vou contar o caso, mas é lindo de ver, né? Eu tenho escrito sobre esse caso e eu ainda vou divulgar quando tiver escrito. Mas assim, o esporte salva vidas. Salva vidas. Então, eu conheci uma criança, uma adolescente na fase mais preocupante, que é 10, 11, 12 anos de idade, né? Totalmente dependente do jogo de videogame. E que na hora que iniciou, passado aquele... Tem um período de abstinência, gente. Sim, totalmente. Irritabilidade, chateação, Agressividade, é normal, né? Mas a hora em que esse adolescente, ele passa por esse processo e ele descobre que competir no esporte dá prazer, que é bom, sentir que ele conseguiu ir fazendo pontos e que, sabe, muda. E aí muda tudo também, né? E aí melhora o desempenho acadêmico na escola, as interações sociais ganham mais qualidade, em casa com a família. Gente, para quem é pai e mãe, por favor, vale a pena. Salva vidas, o esporte salva vidas. E aí tem aquela pergunta de sempre, né? E os pais fazem, eu tiro o celular do meu filho, eu coloco o quê no lugar? Pronto. Ok, estratégias aqui de intervenção, olha. Aqui, estratégias para adolescência, né? Esporte. E aí, para a infância, para a criança mesmo, né? De 0 a 6 anos, a gente pode resgatar aí o brincar livre, né? Aquela brincadeira gostosa mesmo de experimentar as texturas, brincar com papel, tesoura, areia, massinha, lápis, né? Exatamente. Gente, que é a proposta do Sinapse Educare, exatamente. Porque a pergunta que os pais fazem ainda é o que é que eu faço em casa? Parece que não tem graça, né? Não, parece que a criança não mantém, na verdade, uma atenção por muito tempo quando tu retira o uso de telas, né? E a gente precisa investigar e tentar descobrir o que
pode causar curiosidade naquela criança. O que vai deixar ela, né, engajada? Qual que é o objeto? O que é que ela gosta? Ela gosta de papel? Ela gosta de desenhar? Só que essa pergunta do que a criança gosta é uma pergunta que às vezes nem os pais conseguem dizer o que a criança gosta, entende? Percebe como tudo se perde no processo, porque né? eles mesmos não estão olhando para as crianças, estão olhando para as telas. Estão conectados nas telas também. Né? A gente precisa ter muita sensibilidade nesse olhar e no sentir. E né? é muito individual, é muito subjetivo de cada criança, como você falou. Observar o filho, o que faz sentido para aquela criança? E você percebe que chama mais atenção? Ela geralmente pega coisinhas de papel, ela gosta de ir mais para lápis de cor, vai mais para bonecos, né? Então você vai mapeando. Precisa investir nisso. Investigar o que teu filho gosta, o que ele está se interessando, né? Quais são os objetos, espalha vários objetos, vários tipos de recursos, né? E ver o que a criança se atrai mais. Eu acho que é uma dica assim básica para os pais começarem nessa faixa etária menorzinha. E nos maiores eu indicaria justamente recursos, né? Porque às vezes o pai ele só pergunta assim, o que é que eu faço, né? Fulano não gosta de nada, né? Parece nada vira tudo. De verdade, parece que a criança você já tentou isso, mas ele não gosta. Ele também não gosta. Parece que ele não tem interesse, né? Só que tu não disponibiliza outra coisa, né? Então assim, até gente, vamos ser muito sinceros, né? Isso aqui é atrativo demais. Muito. Isso aqui é muita informação, é muito cores, colorido, animações, né? O som, né? Então assim, música, então tem tudo aqui. Então, quando tu retira isso aqui, que é de alta magnitude, tu precisa dar algo tão parecido com estímulo. A neurociência chama de estímulo concorrente. Pronto. Tu tem que achar um estímulo concorrente para gerar essa dopamina, né? E esse é um grande desafio. E, gente, de novo falando do Sinapse Educare, porque tem sido uma coisa que eu durmo, acordo, vivencio, estudo, que é assim, roda de diálogos com pais. A escola poder levar esses pais para conversas como essa. Conversas abertas em um grupo de 20, de 25 pais. Vamos falar qual é a tua dificuldade e qual é a sua. O meu filho ele não larga durante o dia. O meu filho ele não dorme porque ele joga. O meu não joga, mas é o TikTok. Então, assim, o apoio de alguém com tanta experiência como a Gei, por exemplo. A Gei, ela tem muita experiência dentro de escolas. Tem uma psicóloga como você, né? Tem alguém que tem esse conhecimento que, de repente, eu tenho e outras pessoas da nossa equipe têm. Nós temos uma equipe maravilhosa. Vasta, bem diversificada. Enorme, incrível. Uma equipe, assim, incrível. Eu acredito muito que nada é por acaso. E nós todas estamos juntas, conectadas por um propósito, sem dúvida, né? Mas, assim, essa conversa mediada, ela é uma aposta que eu considero muito acertada. Porque, de fato, nessa hora, quando o pai pode... Olha só, o pai fica na palestra, espera todo mundo ir embora, para me esperar para trazer uma dor. Sim. E ele quer que eu diga alguma coisa para aliviar aquela dor. Ele não sabia daquilo, ele descobriu aquilo e ele quer fazer alguma coisa. Só que o desafio, você acabou de falar, o desafio é muito grande, você vai ter que gerar um estímulo concorrente muito forte para que você consiga realmente fazer com que aquela criança vá esquecendo e deixando o celular, por exemplo. E aí, estratégias que são aplicadas ali naquele grupo, onde a gente pode sentir os pais compartilhando disso, eu acho que é fundamental. É mais ou menos assim, essa dor não é só minha. Tem mais 25 pais aqui, pais de adolescentes da puberdade, ali que tem 10, 11 anos, é uma fase terrível, né? Quando a gente começa a olhar as meninas que se mutilam, por exemplo, as faixas etárias, você sabe muito bem disso, você também, estão em 10, 11, 12 anos, né? E aí tem várias explicações que em outro momento a gente trata. Mas, assim, é uma fase complicada, mas quando os pais começam a entender, olha, isolamento social não acontece só com meu filho, né? Esse distanciamento que ele se coloca, né? Não é só com ele, tem um outro pai. Então, assim, a gente consegue dar as mãos. Eu aposto muito no projeto por isso, porque eles conseguem se ajudar mutuamente. Eu acredito muito nessa força das pessoas que se unem, né? Da troca. Eu acredito muito nisso, sabe? Então, por isso que eu aposto muito no projeto que vocês conhecem, em vocês que fazem parte, que ajudam, porque eu acho que é um caminho que a gente pode percorrer seguramente, que pode dar certo. E que vai contra o mundo do tecnológico, né?
vai contra o vamos falar virtualmente? Não, gente, vamos falar aqui, vamos dar um abraço a hora que a gente terminar essa roda de diálogo, né? Vamos assim, olha, eu sou mãe, eu vi você relatar o teu caso, isso me tocou, me permita lhe dar um abraço. O mediador é aquela pessoa que já chega e abraça também, e já acolhe. A gente está precisando de mais disso, gente. Humanidade. Tá na hora, trocas né? humanas. Tá precisando. E aí a gente tem visto que robôs e algoritmos são bem potentes, né? Sim. Se a gente não une forças, a gente não vai conseguir realmente vencer isso. E o nosso diferencial, a nossa potencialidade é justamente esse manejo emocional, socioemocional, porque a gente não pode descartar a potência da inteligência artificial, da tecnologia, Perfeito. desde que ela venha para ser aliado, né? Para que a gente use ela como um meio de uma ferramenta para nos impulsionar. E aí a gente potencializa, se preocupa, dedica tempo hábil para a gente desenvolver as nossas potências humanas que só nós temos, né? A inteligência artificial pode ter criatividade, mas a criatividade humana só nós temos. A sensibilidade de olhar para o outro só nós temos. A sensibilidade de sentir o outro só nós temos. Meninas, falem, a gente estava falando um pouquinho sobre essas dicas, né? Do que falar para os pais, como conduzir esses pais, já que a gente está nessa temática sobre os pais, o que a gente poderia orientar aqui para que essas informações possam ser úteis também para os pais de forma um pouco mais prática no dia a dia? O que a gente pode contribuir com eles hoje, trazendo aí de estratégia? A gente já falou um pouco das brincadeiras, né? Trazer texturas. Para os adolescentes, me preocupa muito. A gente falou um pouquinho das crianças, né? O que a gente pode... Você pontuou sobre o esporte, né? O que a gente pode mais trazer aí de soluções, né, para esses pais? Como que a gente consegue contribuir nessa observação? Eu pontuaria na questão do isolamento. A gente já vê isso ser fortemente colocado, né? A gente já observa esse isolamento social, até mesmo do âmbito familiar. Sem dúvida, eu acho que entraria como estratégia aproximar mais em momentos de refeições. A gente sabe que durante o dia, às vezes, o almoço não dá, mas um jantar, acompanhar as atividades da escola de maneira mais próxima. O que vocês contribuiriam um pouco mais? Colocaria o uso da rotina, né? Essa rotina, ela precisa ser muito bem estruturada, né? Não é aquela rotina, né, mecânica, né, que engole o pai, engole o filho, não é essa, tá? É aquela rotina em que a gente consegue criar hábitos familiares para estar juntos, né? E estar juntos, que eu digo também, estar juntos de frente um pro outro, né? Estar juntos na mesma casa e dizendo que o almoço tá pronto pelo WhatsApp. Sim. Deitado no sofá assistindo Netflix. Não é isso. A gente precisa aproximar, né? E quando a gente fala dessa proximidade, dessa aproximação, a gente busca estratégias aí de convívio mesmo, né? Aproximar essa rotina ao máximo possível. Então, como você falou, se não dá para fazer um café da manhã junto, vamos fazer um almoço. Se não der um almoço, dá para fazer um jantar. Dá para fazer combinados. A partir de tal hora, ninguém pega usa telas, né? Um dia específico para a família, né? Toda quinta-feira é um jantar, né? Só em família, um grupo, nem que seja 2 pessoas ou 3. Cozinhar juntos, né? A gente faz muito isso lá em casa, né? A Afonso adora, né? Cozinhar. Então, eu coloco ele mesmo, porque é o momento que a gente tem, né? Os afazeres, e a gente vai fazendo essas trocas. Lá a gente conversa, fala de ingredientes, fala da comida, enfim, vai surgindo, né? Então dá para buscar algumas estratégias sim, né, para essa rotina ficar saudável, né, e ficar mais prazerosa, né? A gente precisa buscar esse prazer sim, né, e estar juntos, né, em partilhar dos momentos, né, dizer como foi o dia, né, como foi a noite, né, o que tá preocupando, né? Isso levando para a questão da adolescência mesmo, né? A gente sabe que o adolescente aí ele é permeado de dúvidas, né, de inseguranças, né? Então assim, quanto mais a gente ficar próximo, né, melhor né? E essa rotina ela precisa ser estruturada nesse sentido. Um outro ponto que eu trago também falando da infância.
crianças que não são adolescentes aí, né? Que eu costumo dizer que a criança ela é mais fácil da gente fazer, né? Esse manuseio. Eu acho que é porque a minha vida é educação infantil e aí eu consigo visualizar tantas oportunidades, gente. Parece assim que eu não consigo me ver perdida nisso, né? Quando eu vou pra adolescência, eu já fico mais assim, meu Deus, eu fico mais rígida, né? Mais buscando estratégias ali. Mas ai, amiga, então a gente tá muito bem juntas, mas porque a adolescência é onde eu amo, gente. Eu amo. Mas aí quando vai pra infância, eu já, né, fico mais relaxada e eu consigo visualizar ali realmente o combinado, é algo importante pra se fazer com as crianças, né? Eles são ótimos, né, de combinados. Sim, dá pra fazer, né? Então, assim, basta o pai, né, querer às vezes fazer com que o combinado aconteça. E tu realmente cumprir com o combinado, né? Não é tu fazer o combinado e daqui, né, abraço pro filho. só por fazer, né? Sim. Porque a criança ela leva muito o que tu diz, né, ao pé da letra. Então, tu precisa realmente concretizar aquilo que tu tá prometendo, né? Então, vamos lá, filho, olha, 15 minutos aqui pra você enquanto eu tomo um banho. Quando terminar o banho, a gente vai organizar a mesa do jantar e aí zero telas, ok? Combinado? Ok? Pronto, né? Não é tão, às vezes não é tão simples quando a gente diz, tá? Não é uma receita, gente, não tem receita de bolo, né? A gente busca estratégias e assim, falando de cada família, da estrutura familiar, tem coisas que dá certo na minha casa, na minha família, né? Que pode dar certo na tua, pode não dar certo na outra, mas a gente não pode deixar de buscar essas estratégias, né? Isso que a gente não e essas trocas, elas são importantes, né? Esse diálogo que a gente tem sobre tudo que acontece no âmbito familiar é de suma importância, porque assim a gente consegue ter esse apoio, né? E vai clareando as ideias, né? E tem uma coisa, né? Duas, na verdade, deixa eu ver se eu não esqueço, porque eu sou uma pessoa de pensamento muito acelerado. Mas assim, quando você falou de estratégia, e ela trouxe o que eu ia responder, mas ela trouxe de forma muito detalhadinha, achei isso muito legal. Que eu falo que eu valorizo muito a conexão emocional, né? Então, assim, esses são momentos onde você se conecta emocionalmente com teu filho. Essa conexão emocional também, gente, ela acontece com os adolescentes, por incrível que pareça, por mais que eles sejam rebeldes, quando você... Todo adolescente é rebelde, a gente esquece da nossa adolescência, né? Depois que a gente se torna adulto. Mas a gente também tinha lá as nossas rebeldias, né? Isso faz parte dessa fase tão maravilhosa. Mas assim, ter esse momento, se conectar, buscar sentir junto. Né? Então, demonstrar que você tá ali, que você apoia, que você de fato quer ouvir. Porque algumas vezes a gente quer sentar com o adolescente e a gente diz assim, eu tô aqui para te ouvir, mas você não tá ouvindo, você não tá... A tua escuta não é empática, não é ativa, não é dedicada naquele momento, né? Então, com o adolescente, essa estratégia de dizer, eu quero sim te ouvir, eu quero fazer parte desse momento, eu quero entender o que está acontecendo. E abaixo a crítica, né? Sim. Abaixo a crítica, tá difícil, a gente quer performance acadêmica, né? Você tem que passar no vestibular, você tem que tirar boas notas, você tem que... Eu acho que a gente, nesse momento... A cobrança que... A excessiva, ela é ruim. E aí, quando a Geisiane agora estava colocando esses momentos que são possíveis, e lógico, como ela bem colocou, cada um adaptando a sua realidade, eu estava me lembrando de uma coisa que dentro da neurociência a gente valoriza muito quando a gente está falando de cérebros e informações, que é a poda sináptica, ou para alguns a limpeza sináptica, né? O que isso significa para quem está nos assistindo? Os circuitos que eu uso se fortalecem, os que eu não uso desaparecem. Então, se eu tive uma adolescência e uma infância onde era o jogo, a tela, o TikTok, a rede social, enfim, como esses circuitos de interação social, onde eu vou aprender a ter empatia, e volta porque a Geisiane trouxe, né, para o que recomenda a BNCC, que é a importância das socioemocionais. E aí, se eu não tenho isso, se eu não desenvolvo isso nessa fase onde eu tenho uma plasticidade cerebral muito grande, onde eu tenho uma neuroplasticidade muito ativa, eu vou perder esses circuitos. E aí que a gente fala que chega um dos prejuízos que são maiores, é que esse adolescente ele vai ter problemas para a vida inteira.
porque ele não desenvolveu, acho que a gente falou no nosso último dia de trabalho, quando a gente trabalhava sobre a BNCC, dos prejuízos que vão para o ensino médio, prejuízos acadêmicos do ensino médio, a gente estava discutindo isso, que na verdade foram essas socioemocionais que não foram desenvolvidas ali nos momentos certos em cada fase de desenvolvimento, né? E tem a ver também com isso, né, com essa poda sináptica, com o fato de que se eu não utilizei, se eu não usei aqueles circuitos neurais, então eles vão desaparecer. Então, assim, vai desaparecer o fazer junto, se conectar emocionalmente em família, vai desaparecer a leveza das brincadeiras. Então, assim, com o tempo, que tipo de adulto esse adolescente vai acabar se tornando? E aí eu gosto de dizer para os pais, eu digo isso em todas as minhas palestras, e digo de novo, gente, 10 anos de idade, a plasticidade cerebral se intensifica muito. Então, é possível, inclusive, reverter danos do passado se você começar a intensificar aí, né, cuidadosamente, trazer ali comportamentos, a prática de comportamentos que você quer que se mantenham, o elogio, o reconhecimento. Parabéns porque você passou de uma nota 5 para uma nota 7, você está evoluindo. Olha que legal que você conseguiu fazer, sei lá, esse brigadeiro. E aí você come junto e fala, tá bom. Então, olha, que ovo que ficou mais ou menos. Mas tá tudo bem, filho. O ovo você vai conseguir melhorar com o tempo. A empatia de dizer, olha, eu também já fui adolescente. Na minha adolescência eu tinha muita preguiça, tá? Então eu sei que você não quer arrumar o seu quarto porque você tem preguiça. Gente, porque adolescente tem muita preguiça. Mas por que ele tem muita preguiça? Porque ele não tem dopamina, ele não tem receptor de dopamina suficiente. Então, de fato, é aquela história do tédio. A vida do adolescente é um tédio. E a tecnologia está impactando diretamente no sono, né? Exato. Diminui o tempo de sono. Exato. A latência também, que o sono acontece. Exato. E ainda por cima, tem que acordar cedo para ir para a escola. Mas tem que ter garra e performance quando chegar na escola, né? Só que não está sendo preparado lá na noite anterior, deixando que o filho fique até altas horas na rede social. Num momento desse de orientação de uma mãe, de uma adolescente de 17. E aí ela estava me falando assim, estava falando para ela, né? É uma cliente da clínica e eu estava falando para ela, olha, ela precisa sair da tecnologia, ela precisa reorganizar o sono, trazer a higiene de sono, voltar a dormir para que ela melhore emocionalmente e tudo mais. E ela falou assim, então pronto, eu já devo começar a fazer? Eu falei, não. Por quê? Abstinência. Então, eu preciso começar devagar. É um processo gradativo, né? É uma espécie... Aí, você falou a palavra que eu estava procurando. É uma espécie de desmame digital. Totalmente. Já que a gente está falando do digital, né? Então, assim, é uma espécie de desmame. É a implementação de um hábito e retirada de outro, né? A substituição de hábitos, né? É um processo que demora. É um processo. E a gente, às vezes, olha como só um medicamento que está acontecendo alterações hormonais, né? E não. A gente tem... As práticas do nosso dia a dia modulam também o nosso funcionamento hormonal. Então, se a gente está na tela, nosso nível de dopamina está lá no alto e a gente simplesmente tira, ele vai ter uma queda brusca. E aí isso tem que ser acompanhado. Da irritabilidade, isso do tem estresse. que ser acompanhado, gente, porque sim. senão a gente leva para o nível de estresse. Quantos transtornos, quantos déficits de aprendizagem, né? Não estão sendo confundidos com transtornos, né? Sim. Exatamente por isso. A gente olha sintomas. Os ritmos biológicos estão completamente olha sintomas já como transtorno. Quantos problemas comportamentais, prejuízos comportamentais a gente tem, né, que interferem diretamente aí na qualidade do sono, que interferem diretamente no rendimento escolar, nessa atenção, nessa concentração, nessa memória de trabalho, né? E aí o pai chega pra gente em consultório e pergunta, tem TDAH? É um TDAH? E a gente vai investigar a rotina, a gente consegue compreender que a rotina é desregulada, que o sono é desregulado e por conta do sono desregulado não tem um rendimento bom pela manhã, né? Às vezes a criança ela não funciona pela manhã, só vai funcionar em determinado horário, né? E esse determinado horário ela não está fazendo uso dos estudos ou de coisas que vão fazer ela render aí, né? Desenvolver essas habilidades, mas aí está fazendo uso de telas e uso de telas de forma descontrolada, né? São N prejuízos. Sim. Mas o que eu quero dizer para vocês quantas
quantos prejuízos o uso de telas causa, né? E são confundidos com transtornos, né? Principalmente com o TDAH. Né? E a gente precisa ter muita atenção, né? Tem que ser feito um olhar subjetivo, sim. né? De cada criança, cada adolescente. E aí em consultório a gente faz as avaliações, né? Neuropsicopedagógicas, e aí para fechar o diagnóstico TDAH a gente sabe que tem escalas, né? As escalas, as avaliações, elas têm dados fiéis para se fechar um diagnóstico, né? Para pelo menos fazer o encaminhamento para fechar um diagnóstico, né? E aí quando a gente vai e dá uma devolutiva para o pai, que não é essa tão esperada do transtorno em si, né? Do déficit de atenção, hiperatividade, ou os três juntos, né? O pai fica meio que assustado, tipo assim, meu Deus, como não? Como não, né? Como não? Por que não? Por que não, né? Poderia ser um TDAH para aliviar o coração. Né? Só quer colocar numa caixinha, né? Precisa, né? E a gente precisa ter muito cuidado, né? Com as avaliações, né? Com os pensamentos que chegam pra gente também, desses pseudo-diagnósticos que o pai já chega. Essa recomendação, inclusive, é feita pela Sociedade Brasileira de Pediatria, quando ela diz para o próprio pediatra, para o próprio neuro, ao fazer o diagnóstico de TDAH e autismo, tenha critérios muito ajustados, muito rígidos, seja muito criterioso, né? Por causa exatamente no item em que elas falam disso que você está falando, sim, que são as telas. Inclusive nas avaliações neuropsicopedagógicas do consultório, tem dias que a gente faz a avaliação eu pergunto muito, né? Principalmente quando é adolescente, tá bem, dormiu, tá tudo certo, né? Tá angustiado com alguma coisa, a gente pode fazer a avaliação hoje, se não der, se você não estiver bem, a gente faz um outro dia, porque é uma avaliação... Isso é uma avaliação bem feita. Né? É um dado, né? E a gente precisa levar em consideração como que esse indivíduo está se sentindo naquele dia, né? Como está o rendimento dele, né? Tá cansado demais? Vamos trocar o horário da avaliação, né? Vamos fazer um outro momento? Compromete totalmente. Sim. A gente precisa ser muito profissional mesmo, né? Nesse sentido, para não fechar aí um diagnóstico, para não dar um encaminhamento, direcionamento errado, né? Ou tão esperado aí pela escola, muitas das vezes, né? Que aposta que a criança tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A própria família também, né, que já trouxe aí um diagnóstico formado pela internet, né, já tá ali consciente que fulano tem, que a criança tem um transtorno, e aí tu vai fazer as avaliações, a criança tá não tá dentro das escalas, né, corresponde bem aos testes, né, e vai passando, e quando tu dá uma devolutiva, o pai pega um susto, a gente, né, entra ali com uma orientação parental para reorganizar essa rotina daquela criança, daquele adolescente, né, explica pro pai que esse rendimento, né, ele impacta diretamente no rendimento acadêmico, né, e a gente vai conversando e vai avaliando, né, e vai entendendo por que tantas respostas estão dentro dessa rotina da família, né, a família, como você falou no início, né, a família junto da escola de mão dadas, ela precisa muito estar mesmo de mão dadas com a escola, né. E puxando um pouquinho para o Synapse, a gente tem um caminho dentro do programa, que é justamente esse olhar mais subjetivo para cada um. Quando a gente percebe ali dentro da interação social, dentro do programa coletivo, algumas alterações em determinado aluno, a gente puxa isso para o SOS Synapse. Exato. Que é justamente uma parte do programa onde a gente faz um atendimento mais individualizado, direcionado para olhar a subjetividade de cada criança, dependendo se a gente vê uma alteração muito abrupta, né? Então a gente traz ele para esse contexto mais clínico, para um olhar mais subjetivo, dependendo da situação, se precisar fazer um processo de avaliação psicológica nesses moldes que você falou, né? Bem estruturado, cuidadoso, até para que a gente não dê um diagnóstico errado. Que vá levar, inclusive, para um processo de tratamento psiquiátrico, que a gente vê bastante hoje, crianças e adolescentes já sendo medicadas desde muito novos. Meninas, adorei estar com vocês. Muito bom, foi ótimo. Melhor do que eu imaginava. Essa conversa fluiu muito. Eu acho que a gente tem muito conteúdo ainda para tratar. Vários caminhos, né, para a gente se aprofundar. Então, convido vocês a assistirem nossos próximos episódios, estejam aqui com a gente. Muito obrigada, Gê, pela participação. Obrigada, Maria. A Maria vai sempre estar aqui com a gente. Vamos ter muitas outras convidadas também para somar nesse conhecimento, para a gente falar do Synapse, para a gente falar sobre educação, saúde mental, falar sobre emoções, aprendizagem. Muito obrigada. Vocês querem deixar uma palavrinha final? Eu quero só dizer para os pais, leiam Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa.
maravilhosa, por favor. Pode ter certeza tem que que ser vai uma ajudar bíblia de cabeceira muito. para pais e educadores. Exato, Bíblia de vale a cabeceira. pena. Uma dica, busquem ajuda, né? É. Caso não estejam conseguindo aí fazer essa estruturação dessa rotina, estratégias de intervenção, seja no ambiente escolar ou familiar, né? A gente está aqui para ajudar e fazer uma orientação assertiva, individualizada. Totalmente. E lembrando que a gente tem a meta Mais Saúde, né? Exato. Um espaço de acolhimento de questões de saúde emocional, pais, filhos, né? Família. E é isso. A gente tem vários vieses aí para trabalhar com as empresas, para trabalhar com as escolas, com educação, para trabalhar também sobre psicoterapia. Então a gente consegue abranger com profissionais aí super qualificados. Pessoas aí que estão estudando bastante sobre diversas temáticas, como a Maria falou. Nossa equipe ela é muito vasta, né? A gente tem aí segmentos dentro da saúde mental, dentro da psicoeducação, que vai direcionar e com certeza alguns dos nossos serviços, vão poder atender vocês. Neuropsicopedagogia, a gente tem a GEI. Procure a Meta, então é gente. isso. Procure um grupo Meta que a gente vai poder direcionar um pouquinho vocês. E falem do Sinapse, né? Falem do Sinapse. Essencial para todas as escolas hoje. Muito obrigada, gente. Obrigada, Tchau, tchau. tchau.